assim, não aceite qualquer palavra, não aceite qualquer revelação. Não aceite que tem alguém chega e diz, Deus manda eu te dizer. Eu ouço a voz do Senhor, não me deixa fazer nada do que eu quero. Eu ouço tudo o que eu faço, eu ouço o que tenho que fazer. E eu não ouço Deus, eu falo com muita gente, muita alma, eu falo a palavra por elas, abraço elas, ouço, choro com elas, né? Sofrimento muito grande, eu nunca ouvi o Senhor chegar e dizer, para mim mandar eu te dizer, ou chegar para elas e dizer, Deus manda eu te dizer, Deus manda eu te falar. Nunca ouvi. Então, assim, como as pessoas estão sendo enganadas, né? Então, leia a Bíblia, ore a Deus, se esforce diante do Senhor. Mas né, as palavras que a gente fala, onde tem verdade, onde tem justiça, as pessoas que vivem de aparência, de enganos, elas recebem até mesmo como oração. Recebe como uma oração para eles, sabe que tem a presença de Deus ali, sabe que aquelas palavras naquela vida, naquela alma, tem a presença de Deus. Então, as palavras que é para edificação das suas almas, elas recebem como oração para ter força renovada e aí consegue, como conseguiu, né? Ela absorveu como uma oração e ali se renovou as forças, ficou mais leve e tranquila, né? Porque Deus estava presente naquela palavra. Então, em vez de orar e se fortalecer espiritualmente, obedecer ao que ouviu, vai continuar fazendo as mesmas práticas. Quantidade de tem aí conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, até mesmo dentro das igrejas, pregando ali a palavra e abre a boca e diz, ora por mim. Nunca a pessoa que tem constante vida diante do Senhor, ele não quer que a gente peça oração para ninguém, ele o ajuda em oração. Ele mesmo leva alguém para orar pela gente, com a gente. Eu já ouvi, né, que eu entristecia o Espírito de Deus quando eu ficava procurando em outro para poder orar por mim. Então, estava desprezando a sua presença, o ouvir do Senhor. Há muito tempo atrás, né, em aflição e dores de cabeça terríveis, muito efeito maligno, sem força nenhuma, só me levantava porque eu ouvia, vamos orar? E às vezes não tinha nem força, mas eu ouvia como se eu estivesse orando, né, orando, o Senhor, Ele ajuda em oração. E conseguia me levantar, né, consegui me levantar. Às vezes eu achava que pedir ajuda em oração ia me ajudar. E quando eu conseguia encontrar alguém de longe, às vezes através de um zap, e eu ainda ouvia no meu coração, esse daí não pode te ajudar. Então assim, vai orar, vai buscar, vai se esforçar, vai obedecer. Porque está em terrível engano os pastores. Quero contar algo também aqui que aconteceu comigo, né? É bom e é necessário porque eu passei por isso. No portão da minha casa, eu estava aqui outro dia, quase meia-noite. Vi um pastor com uma família que estava visitando. E quando ele passou por mim, já foi dizendo que não gostava das pessoas que falavam mal dos pastores. Ele não me conhecia, nunca tinha me visto. Esse daí é conhecedor da palavra, nem sabia que ele era pastor. E daí eu comecei a ouvir, né, ele falando lá para aquelas pessoas porque pararam bem pertinho de mim. E ele ali começou a falar e eu ouvi, comecei a ouvir o inimigo usando ele. Ele entendeu também que eu era conhecedor da palavra e eu disse para ele que era missionária, mas que não obedecia a voz de pastor, somente de Deus. Não obedecia a voz de pastor. Nenhum, não obedecia a voz humana, só obedecia a voz de Deus, era vaso separado. Então ali ele já entendeu, né? E foi terrível, né? O inimigo usando uma situação. Ele falava bem com quem estava com ele, mas comigo ele era ignorante.
ignorantes. Eu estava ouvindo, mas eu fazia pergunta. Tinha uma hora que eu perguntei, ele mesmo disse, ele abriu a boca falando com as pessoas que estavam ali, né? E disse que conhecia uma pessoa que era de Deus, que sabia quando uma pessoa era de Deus ou não. Então eu entrei na conversa e disse, então diga para mim, se eu sou uma pessoa de Deus, no que devo melhorar? Eu perguntei para ele, no que devo melhorar? O que está faltando na minha vida? Ter mais proximidade com Deus? Eu, achando que ele ia me dar uma resposta de edificação, ele disse que não estava ali para falar da vida de ninguém. Ele mesmo abriu o caminho para mim perguntar e ele mesmo me respondeu com ignorância, que disse que não estava ali para falar da vida de ninguém. De ninguém. Então o Senhor disse, você mesmo disse que conhecia quem era uma pessoa de Deus. Eu estou lhe fazendo uma pergunta, se devo melhorar, onde tenho que melhorar, se estou bem diante de Deus ou não. Ele disse que não ia falar. Não ia falar, não tinha esse direito. Eu digo, eu estou te dando o direito de falar. E ele não falou, não gostou, não gostou. Eu disse não gostava e começou a falar e eu disse assim, mas é bíblico que a gente tem que provar os espíritos se é de Deus ou não. Dali ele se calou e ele entendia também a palavra. E conversando ali, foi muito triste, né? Ele começou a se engrandecer, né? Que era pastor, e que foi missionário, que foi obreiro, que foi porteiro, que era bispo agora. Então chamou aquela pessoa com quem ele estava visitando e levou para a traseira do carro e mostrou e disse assim, eu sempre ando com cesta básica, muita cesta básica, 2, 3, sempre tem dentro do meu carro para dar para as pessoas. Mais uma vez eu entrei na conversa e disse para ele, então dê a cesta básica às pessoas. Ele fechou a traseira do carro e voltou para frente de novo. Não deu nem o jovem que ele estava fazendo visita. Então, a situação muito difícil, não é fácil ver o inimigo usando, se engrandecendo, né? Ele conheceu, ele viu, né? O que dizer, então ele fala. Então, ali naquela conversa, né? Eu passava a ouvir, né? Falando que expulsava demônio, né? Nas pastoras, né? Porque as pastoras, né? Que falavam bonito, mas quando ele tocava, elas caíam. Então, não foi fácil, né? Quando ele disse, eu já vou, eu digo, a cesta básica que sai de casa para um enviado de Deus é dada todas na rua, não deve voltar para casa, uma só sequer, se foi Deus que mandou. Então ele se bateu no carro e entrou, abriu a porta e entrou para dentro. A cesta básica. Não deu o jovem, não deu a ninguém. Então estava com aquela cesta somente para mostrar que andava com cesta básica e fazia a obra de Deus. Não estava vendo que estava sendo usado pelo inimigo, se engrandecendo. Então a gente deve sim provar os espíritos, provar, e a gente só consegue provar aquele se realmente ele é de Deus, se a gente falar com ele, falar do seu erro, da sua falha, fazer pergunta e ouvir a sua resposta, ver a sua maneira de falar. Ignorante ele foi comigo, falava bem com os outros que estavam ali, mas comigo, quando eles chegaram eu já estava, então só saí quando eles saíram. Então assim, não é fácil viver isso, não aceite isso, não é qualquer um, não é qualquer um que diz que está bem diante de Deus e está não. Então vigia nisso, prove os espíritos. Não dê ouvido a qualquer um falando, não deixe qualquer um tocar a sua cabeça. Leia a Bíblia, livro por livro, que obedeça à vontade de Deus. Não aceite revelações de engano, sonhos, é mentira. De quem envia está escrito, sonhos, é mentiras. Para ser verdade, é os caminhos de batalhas em que você está passando. Não são exatamente sonhos, mas batalhas espirituais na mente. Chega e conta, entrega para alguém como se fosse dele, recebendo ali a quem recebeu está recebendo aquele peso que estava sobre ele.
Então, a realidade do mundo espiritual que muitos estão aí vivendo, de aparência, de engano, né? Recebendo facilidade, em vez de orar e suplicar diante do Senhor, pela sua vontade, viver. Não, para não ser enganado, né? Não aceite quando alguém chegou e falar assim, eu sonhei com você, eu vi você passando isso, isso e isso. O que aconteceu? Também está sob efeito maligno. O inimigo usou a mente daquela pessoa, invadiu, entrou em batalhas espirituais com ela. Pode ter sido por você, não. Ele tinha que lutar por ela e por você. A pessoa que falou tem que ter lutado por ele mesmo e por você. Vencer. Se ele não entendeu e não compreendeu, entregou como se fosse Deus estivesse mandando. E a pessoa vai aceitar. Revelações do seu coração. Vaidade, engano. Faz errar o povo de Deus. Faz errar o povo de Deus. Deus é contra esses que falam os seus sonhos, revelações de engano. Mente, é mentira, está escrito. Mentira. Não mandou o Senhor, nem enviou. E eles foram e falaram, fazendo errar o povo de Deus. Mas o povo gosta, né, também, a maioria deles, né, de viver nessa situação. Mas imagina a pessoa que está começando a conhecer a palavra de Deus. Aí começa a ouvir ali a palavra de Deus e começa a ouvir umas palavras de engano. Ela não entende, não compreende e vai aceitar uma palavra de edificação, né? Então é aí onde o Senhor diz, não mandei, e eles foram fazendo errar o meu povo. E a pessoa aceita, recebe, não saber, não entender, e termina sofrendo consequências sem ter força para continuar. Então, tenha vida em comunhão com Deus e repreenda essas coisas na sua vida, nos seus irmãos, na igreja, na sua família, na sua casa. Não deixando o inimigo, né, se tropeço, né, não deixando o inimigo enganar. Lembre-se, são vales, né, vales e desertos, são vales de aflição, os caminhos e batalhas, demônios, você e Deus e o diabo. Então os caminhos são de espinho, então se não consegue passar, não consegue ultrapassar, perdeu a batalha, então o inimigo está na sua casa. Tem que ter jejum e oração e obediência diante de Deus para vencê-lo na mente, entender. Peça a Deus discernimento dos sonhos na sua vida, na sua mente. Peça a Deus o discernimento desses sonhos, dessas batalhas espirituais, entender, não está entregando engano, vaidade do seu coração, mentiras. Deus abomina essas coisas, né? Está escrito, palavra de Deus. Sou contra esses que falam sonhos mentirosos, fazendo errar o seu povo. Jeremias 23, 32. Então glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele nos dá direção nas palavras para entender e compreender e viver ali aquela realidade, ter o conhecimento das coisas espirituais. As pessoas só olham para os olhos da carne, são migalha do mundo, não conseguem entender o mundo espiritual. Quando alguém diz, às vezes não aceita, às vezes sabe que é verdade, mas não vive, não pratica, não tem força para continuar. Não receba essas palavras de edificação apenas como oração, porque Deus Ele age ali. Receba como a edificação na sua alma, obedeça, olhe e leia a Bíblia, vá lá e veja se está certo, continue obedecendo, se esforçando. A palavra de Deus é alimento, então recebe como alimento e Deus te fortalece para continuar. Recebe apenas como oração para se fortalecer, porque sabe que ali tem a presença de Deus, e continua na vaidade do seu coração, na imundície da carne, servo do diabo, vai ser lançado no fogo, na fornalha de fogo ardente, porque está aí escrito na palavra de Deus que tem que vencer, tem que lutar, tem que obedecer,
tem que viver da vontade do Senhor, se esforçar diante de Deus. Quer estar bem sem se esforçar, sem esforço nenhum. Largue e espaçoso os caminhos que levam à perdição. Muitos são os que entram por eles porque gostam de facilidade, gostam de ser levados, virgens loucas. Loucas, virgens loucas, está escrito. Loucas, que buscam facilidade, querem viver bem, na pior das imundícias, das situações. Eu já fui ver situações dessas que me entristeciam. Pessoas todas erradas e ali ouvindo uma palavra de edificação, estava ouvindo, recebeu toda aquela palavra de edificação como oração para se fortalecer, para estar bem, mas não se esforçou, não orou, não buscou, não leu a Bíblia, não obedeceu, não quis sequer estar bem diante de Deus, fazendo tudo errado. Então quer receber, e muitas vezes, outras vezes, estão passando por isso também nos grupos, né? Nos grupos aí, tem muitos que estive, né? Alguns outros. E as pessoas só queriam estar bem, recebendo oração, mas não davam uma palavra, não aceitavam uma palavra de edificação, vinha com tudo para cima da gente, quando a gente falava uma palavra que não agradava a ele, não gostava, então ele ficava com raiva, a gente mandava parar e não parava, mandava parar e não parava, quando excluía do grupo, aí vinha com tudo no privado, para humilhar a gente. Humilhava mesmo, humilhava, eu passei muito por isso. Tive que me desfazer dos grupos, sair de todo o grupo que me colocavam por isso. Não conseguia, tinha inveja, isso é inveja, né? Terrível, quer estar bem sem esforço algum, né? Mas não entende as lutas e as batalhas, não pratica a palavra de Deus, a vontade de Deus, não vence. Também entrei nessa causa para que possamos também, né, querer se esforçar. E quem fala a palavra de Deus vai ser sempre injuriado, vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser. A pessoa quer receber como oração, mas não quer aceitar como edificação para a sua alma, para melhorar os seus caminhos, para se fortalecer diante de Deus. Pouca vergonha. Vê para onde está. Melhora, porque Deus está ali, a pessoa conseguiu receber as forças, recebeu como oração, recebeu as forças, ficou forte ali, aliviou, né, a sua mente, o seu ambiente, mas aí não foi orar, não se esforçou, não leu a Bíblia, não pediu perdão, foi voltar a viver todas as práticas do mundo, viveu na mesma situação, volta todo o peso de novo, permanece na escuridão da morte e já sabe que ali tem meio, então vai buscar. Será que assim se consegue entrar no reino do céu? Será que eu conseguiria? E aceitando revelações de engano, falando mentira, vaidade do seu coração. Não tome esse cuidado, vamos tomar cuidado com essas coisas, vamos tomar cuidado. O inimigo está agindo covardemente. Não podemos esquecer que o inimigo está falando a palavra dentro das igrejas. Se não fosse assim, Jezabel também, ela não estava em cima do altar, né? Profetizando mentira. Qual foi o destino dela? Deus deixa bem claro sobre as 10 virgens, né? As 5 loucas e as 5 prudentes. Todas 10 conhecedoras da palavra. Todas 10 conhecedoras da palavra. Tem aquelas que tinham esforço diante de Deus, tem aquelas que queriam andar sendo levada. Até chegar ali naquele momento, não ter a oportunidade para elas, porque a gente ajuda, mas a gente não pode colocar para dentro. Que Deus tenha de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.